Vamos lá então. Então, lembrando, o vértice é dado por um par ordenado, não é isso? É o x-vértice e o y-vértice. Então, toda vez que eu quiser coordenada, eu vou ter isso daqui. X-vértice, y-vértice. X-vértice, eu vou ter, vou botar aqui logo, menos b sobre 2a. E vamos resolver a letra C aqui. Letra C, x-vértice. Bom, menos b, nós temos menos 2 ali, não é isso? Então vai ficar 2 sobre 2 vezes menos 1. Então nós vamos ter 2 sobre menos 2, que vai ficar menos 1. Então temos o x-vértice. Y-vértice. Vocês estão preferindo determinar y-vértice de qual maneira? A partir de delta ou substituindo. Nesse caso, pronto. Nesse caso aí é prático, mas tem que ter a atenção principalmente nos sinais, viu? Principalmente quando os termos aí são negativos. E nesse caso daí, isso. E nesse caso daí da letra C, você tem um A negativo, tá vendo? E aí, se você não prestar atenção nesse detalhe, você acaba substituindo de forma errada. Então vamos lá, só para mostrar para vocês aqui, substituindo como é que ficaria. Então esse menos, ele pertence ao x, ele não vai pertencer ao valor que eu for substituir aqui do x-vértice. Então, ele vai ficar do lado de fora. Então, eu tenho menos 1, ó, ao quadrado, tá vendo? Menos 2 vezes menos 1, menos 3. Então, aqui você tem o seguinte, base negativa e expoente par, mas aqui ele está indicando o oposto. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1, e o oposto de 1 vai ficar menos 1. Então, menos 1, menos 2 vezes menos 1, mais 2, menos 3. Então, menos 1 mais 2 vai dar 1, menos 3 vai ficar quanto? Menos 2. Então, eu vou ter como resposta a coordenada do vértice dessa. Isso. Acertou direitinho aí? Se acertou, está fazendo tranquilamente. X-vértice. Menos b. O b aí é o quê? Menos 8, não é isso? Então, ele vai ficar positivo. Então, 8 sobre 2 vezes a. 2 vezes 2. Então, vai ficar 8 sobre 4, que é igual a 2. Vamos ao y-vértice. Eu vou fazer o y-vértice por delta, porque daqui a pouco vocês vão precisar dele. Aliás, não, vou fazer normalmente. Depois o outro eu explico, eu vou colocando delta de novo, porque a gente vai trabalhar com ponto mínimo e ponto máximo, a gente vai precisar da fórmula do y-vértice. Vamos lá então. O y-vértice eu vou substituir. Esse caso aqui a substituição vai ser mais prática. 2 vezes 2 ao quadrado, menos 8 vezes 2. Então, eu vou ter 2 vezes 4, menos 16. Então, vai ficar 8 menos 16, o y-vértice menos 8. Então, minha coordenada do vértice vai ser 2 menos 8. Menos 1. Vamos lá. Vamos lá construir o gráfico. Então, temos aqui o seguinte. O esboço, que a gente não vai fazer aquele mais complexo, substituindo, dando valores para x e encontrando y. O esboço, como eu falei para vocês, é algo mais rápido. Nós precisamos apenas do vértice e onde ele toca
no eixo das ordenadas. Nesse caso aqui, o y, o gráfico, a parábola, ela vai tocar em qual desses pontos? Em -3, não é isso? Essa parábola ela vai estar com a concavidade voltada para cima ou para baixo? Para baixo. Por quê? Porque A é menor do que zero, não é isso? Vamos lá, vamos construir aqui. Tenho y, eu tenho x. Então nós temos aqui -3, não é isso? Em y, vamos botar logo ele aqui, ó, -1, -2, -3. Ele vai tocar aqui, neste ponto. E a coordenada do vértice, nós vamos ter -1 para x, então aqui, -2 para y. Então, ele vai estar aqui, vai estar curvando neste ponto. E aí eu venho... Ah, mas professor, como é que eu sei que a parábola vai estar dessa forma? Você sabe onde é que ela curva. Então, onde ela curva, você sabe que esse ponto daqui é o quê? Esse ponto aqui da curva, essa vai ser o quê? O eixo de simetria. Você vai tentar fazer o máximo, ó, igual para ambos os lados. Então, esse lado aqui vai ter a mesma distância com certeza, ó. Ó. Só para ficar bem claro aqui, ó, o que eu falei para vocês. O vértice, ele determina o eixo de simetria, ó. Um lado tem que ter igual ao outro. Vamos lá, dá um print aí. Vamos para o outro gráfico. Na letra D, quem foi o vértice? Pronto. Concavidade vai estar voltada para baixo ou para cima? Para cima. A é positivo. Bom, outra coisa. Onde é que a parábola ela vai tocar no eixo das ordenadas? Em que ponto? Oi? Falou com medo. Diz aí a resposta. Onde é que ele vai tocar? Eu tenho que fazer essas perguntas a vocês porque é assim que eu vou saber se vocês estão sabendo resolver ou não. Diga aí. Ele toca em qual ponto? Dá uma olhadinha aí na lei da função. 2x ao quadrado menos 8x. Quem é C aí? Preste atenção, Brenda. Você fez a equação de segundo grau. Você sabe identificar quem é A, quem é B, quem é C. Quem é C aí, nessa lei da função? Olha a função
2x ao quadrado menos 8x. Quem é o coeficiente c? Gente, o coeficiente é zero. Muito bem. O coeficiente a é aquele que está com a incógnita x ao quadrado. Ó. O coeficiente b é o que está com a incógnita x. O coeficiente c aqui é zero. Ele é o termo independente, ele não é acompanhado de incógnita. Ele não está aparecendo. Eu tenho uma função, ok, que representa uma equação incompleta. Você não tem um coeficiente c. C é zero. Quem determina onde a parábola vai cortar o eixo das ordenadas é o coeficiente c, que eu estou falando o tempo inteiro. E aqui ele é zero, ou seja, essa parábola vai cortar no ponto zero, no ponto de interseção das duas retas. Então vamos lá. Presta atenção, viu? Como eu vou precisar de pontos para baixo, que vai até menos 8. E x eu vou precisar de ponto positivo. Vamos lá. X, y, menos 8. Então aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Menos 8, menos 1, ou 1, 2. Então, oi, vai estar para cima. Eu estou primeiro colocando a coordenada do vértice. Eu sei que ele curva aqui, ó, nesse ponto. 2 menos 8. Entendeu? E ele vai tocar em qual outro ponto? Em 0, aqui, ó, em y. Vendo? E aí eu vou fazer meu gráfico. Com cavidade voltada para cima. Tá aí. Raiz de uma função de segundo grau. Bom, para determinar as raízes de uma função de segundo grau, você vai resolver e determinar através de Bhaskara. Okay? E quem vai determinar quantas raízes a função de segundo grau tem é delta, assim como vocês viam na equação de segundo grau. Até porque a equação de segundo grau ela tem uma fórmula resolutiva que a gente aprendeu há pouco. Okay? Então, se eu vou determinar as raízes de uma função de segundo grau através da fórmula resolutiva da equação de segundo grau, delta vai determinar se esta função vai ter, okay, uma, duas ou nenhuma raiz. E vocês já sabem isso aqui, ó, o discriminante. Lembra que eu falei por que ele se chama discriminante? Porque ele vai determinar. Então, se delta for maior do que zero, a mesma coisa que vocês já estudaram. Ele vai ter o quê? Duas raízes reais diferentes. Se delta for igual a zero, ela tem uma única função, ou uma única raiz real, ou duas raízes reais iguais, para não estar fazendo confusão se pegar um outro livro diferente. E se delta for menor do que zero, ele não tem raízes, ok? Ou não tem zeros. Repare que o livro colocou aqui, ó, não tem zeros reais, tá vendo? Em certo momento. Por isso que o tempo inteiro eu falo para você, ó, raízes e zeros, mesma coisa. Então, olha só. Se numa função de primeiro grau nós víamos que era onde a reta cortava o eixo das abscissas, eu vou ter a mesma coisa. Quando o gráfico da função, a parábola, ela corta o eixo das abscissas, o eixo dos x, significa que naquele ponto onde ela está cruzando o eixo dos x, é o zero da função.
Eu não coloquei nem aqui as questões para poder a gente trabalhar direto. Então, olha só. Como é que eu vou determinar? Vamos logo aqui sem perder tempo. Calcule os zeros da função de segundo grau apresentados a seguir. Gente, vocês aprenderam resolver equações de segundo grau da forma completa e da forma incompleta. Então, se utilizem disso para não precisar fazer a fórmula resolutiva o tempo inteiro. Ah, quando for a equação incompleta eu posso usar delta e Bhaskara? Pode, mas você vai perder tempo, entendeu? Não percam tempo, se utilizem do que vocês já aprenderam. Por exemplo, a letra A aí é uma equação incompleta. Se eu quero determinar o zero da função, olha que coisa boba e fácil. Letra A. Você tem uma equação incompleta onde você só tem o quê? A e C, não é isso? Quando você tem A e C, você vai pegar a função, menos 100, igualou a zero. Você está determinando os zeros da função. Você vai pegar esse fx e vai igualar a zero. E você vai resolver a equação incompleta. Ó. X vai ser igual a 100. E aqui o que é que a gente faz? X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. X é mais ou menos 10. Pronto. Encontrei as raízes. Ou seja, o que é que vai acontecer? Meu gráfico ele vai cruzar nos pontos menos 10 e mais 10. Acabou, encontrei os zeros. Acabou? Só isso. Então, vou botar aqui a resposta. Menos 10 e 10. Essas são as raízes. No caso da letra B, eu não vou nem lembrar. Eu quero que vocês lembrem sozinhos. Letra D, vamos lá. Então, 3x menos 2 ao quadrado menos 12 igual a zero. Vamos resolver primeiro a potência aqui. Ok? Vocês aprenderam que desde lá do sexto ano, resolve primeiro o que aprendeu por último. Então, resolver a potência. Então, 3 quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, no caso, menos 2 vezes 2 dá 4x, mais 4, menos 12, igual a zero. Aplicando a distributiva, nós vamos ter 3x ao quadrado, menos 12x, mais 12, menos 12, igual a zero. Aqui eu tenho simétricos, então ficou 3x ao quadrado, menos 12x, igual a zero. Eu tenho que aqui uma equação incompleta, onde eu só tenho A e B. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o fator como em evidência. 3x menos 12 igual a zero. Então, eu tenho minha primeira raiz, x igual a zero. E a outra, eu vou resolver a equação incompleta. Menos 12 igual a zero. Então, vai ficar x igual a 12 dividido por 3. X vai ficar igual a 4. Então, a resposta aqui, eu vou ter as seguintes raízes: 0 e 4. Letra B. 2x ao quadrado mais 8x igual a zero. Eu tenho uma equação de segundo grau incompleta, eu vou colocar o x, fator comum em evidência, não é isso? Então vai ficar 2x mais 8 igual a zero. X igual a zero. 2x mais 8 igual a zero. Então x vai ficar igual a menos 8 sobre... Isso. X vai ser igual a menos 4. Então a resposta dessa questão, 0 e menos 4. Então letra E. Temos aqui o seguinte: x ao quadrado
menos 14x mais 49 igual a zero. Delta b ao quadrado, então, menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 49. Delta, menos 14 ao quadrado dá 196. Para delta dar igual a zero, então 4 vezes 49 também dá 196. Delta deu igual a zero. Delta, se deu igual a zero, duas raízes reais e iguais. Vamos para a Bhaskara. X vai ser igual a menos b. Então, vou ter 14 mais ou menos a raiz quadrada de zero sobre 2 vezes a, sobre 2. E aí eu vou ter aquele caso, x', que vai ser igual a x duas linhas. Por quê? Porque a gente não vai precisar calcular raiz quadrada de zero. Então, vai ficar 14 sobre 2, que vai ser igual a 7. Está aí. Então, a resposta para essa questão, a raiz é 7. Quando eu tenho delta maior do que zero, ele tem duas raízes reais diferentes. Então, o gráfico ele vai ficar mais ou menos assim, ok? Porque depende também de outras coisas. O que é que vai acontecer? No meu gráfico, deixa eu voltar aqui para x, y, tem que colocar para simbolizar, para mostrar para vocês, porque isso aqui quem vai determinar é a raiz. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, e esse delta aí determina o número de raízes. O que é que vai acontecer? Se delta é maior do que zero, ele tem duas raízes reais e diferentes. Significa que minha parábola ela vai passar cortando o meu gráfico em dois pontos. Nossa, horrível. Pronto. Esses pontos aqui, ó, é que são as raízes. Ok? Onde ele corta. Então, eu tenho aqui x, ó, x', x duas linhas. Esses pontos aqui, onde eles cortam o eixo das abscissas, são as raízes. Nesse caso aqui, especificamente, você tem uma parábola cuja concavidade está voltada para cima. Significa que A aqui é o quê? Maior que zero ou menor do que zero? Isso. Aqui eu tenho delta maior do que zero, e nesse momento aqui eu tenho também A maior do que zero. Mas se eu fizesse isso daqui, ó, vou botar um outro gráfico nesse mesmo sentido. Tenho aqui x e y. E aí meu gráfico ele vai ficar assim. Aqui também eu tenho o quê? Delta maior do que zero. Por que eu tenho delta maior do que zero? Porque minha parábola, ó, cortou em dois pontos o eixo das abscissas. Só que a concavidade da parábola está voltada agora para baixo. Então, você tem o quê? Um gráfico onde delta é maior do que zero e A é o quê? Menor do que zero. Isso porque a concavidade está voltada para baixo. Então, fiquem atentos a esses desenhos, porque são questões específicas. Eles podem cair em qualquer avaliação que vocês façam, até IFBA, se vocês forem fazer essa análise de gráfico. Ó, você tem aqui a parábola no gráfico. Analise aqui, delta maior do que zero, delta menor do que zero, A maior do que zero. E no caso aqui, outra coisa também importante. O C no gráfico, aqui ó, o C, nesse gráfico aqui, nesse primeiro, é maior ou menor do que zero? Vamos ver aqui o que é que vocês estão observando.
C é o quê? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui agora. O que é que acontece? C é onde a parábola ela cruza o eixo das ordenadas. Observe aqui, ó, ela cruzou nesse ponto aqui, ó, em Y, no eixo das ordenadas. Esse ponto ali em cima é positivo ou negativo? Observe o gráfico. Observe o gráfico. Y para cima é negativo. Esse ponto aqui, ele é positivo. Então, C é maior do que zero. Ó, aqui você tem 1, 2, 3, 4. Para baixo você tem os pontos negativos. E aqui, o C, lógico que a parábola é infinita, viu, gente? Ela é infinita. Ela tem crescimento em ambos os sentidos. Ela vai, em um momento, vai cruzar aqui o eixo Y. Quando ela vai cruzar embaixo aqui, ó, em Y, nesse caso aqui eu vou ter o C menor do que zero. Ok? Quer dizer que lá na minha função eu vou ter o coeficiente C um número negativo. Aqui na minha função, no primeiro aqui, eu vou ter o C um número positivo. Vamos ver aqui. Quando delta for igual a zero. Quando delta for igual a zero, eu vou ter esse desenho aqui, ó. Um deles. Ok? O que está acontecendo? Quando delta for igual a zero, a parábola ela vai cortar em apenas um único ponto, porque ele só vai ter uma raiz. Aqui ele cortava em dois pontos, porque tinha duas raízes reais e diferentes, sempre. Aqui ele vai ter uma raiz. Então, onde a parábola cruza o eixo das abscissas é a raiz da função. Ok? Então, esse ponto aqui é a raiz da função. Olha o que eu falei para vocês. No caso, quando delta for igual a zero, a raiz da função ela vai coincidir com o vértice da parábola. Então, se ela vai coincidir com o vértice da parábola, você tem aqui o ponto de interseção e você tem o eixo de simetria ao mesmo tempo. Nesse caso daqui, eu vou ter o quê? O A positivo ou negativo. E aí, o A vai ser positivo ou negativo? O A é negativo, porque concavidade voltada para baixo. Lembre-se que o A é a concavidade e o C vai ser positivo ou negativo? Ó, C é onde a parábola corta o eixo das ordenadas. Esse ponto aqui, onde ela cruzou aqui ó, o eixo das ordenadas, é positivo ou negativo? Negativo, então C é negativo. C é menor do que zero. Vamos lá. E, por fim, o delta menor do que zero. O que é que significa delta menor do que zero mesmo? Não tem raízes reais. Ok? Ele não tem raízes reais. Vou fazer mais para cá para fazer dois exemplos. O outro eu não fiz dois exemplos, não. Y, X. Deixa eu colocar outro para cá.
Vamos lá. Está saindo horrível, mas não tem nada não. O que é que vai acontecer aqui? Quando você tem delta menor do que zero, a minha parábola ela não vai encostar de forma alguma no eixo das abscissas. É como se ela estivesse flutuando. Ó. Essa aqui saiu horrível. Ela vai ficar assim, ó. Ela não toca de jeito nenhum no eixo das abscissas. Então, por quê? Porque se ela tocar, é porque ela tem raiz. Ou ela tem uma, ou ela tem duas. Entendeu? Quando ela não toca, é porque ela não tem raiz. Entenda que quando o gráfico, a parábola ou a reta toca no eixo das abscissas, é porque naquele ponto onde ela tocou é a raiz da função. Se ela não tocou, é porque não tem raiz. Bora lá. O que é que vai acontecer? Aqui você tem delta menor do que zero. Nos dois casos aqui, ó, delta menor do que zero. Uma com cavidade está voltada para baixo, outra com cavidade está voltada para cima. E nesse primeiro aqui, eu tenho o A o quê? Maior que zero, menor do que zero? Maior, com cavidade voltada para cima. Está aparecendo até dois olhos, um nariz e a boca ultrapassando aqui. Vamos lá. Então você tem aqui, e o C é positivo ou negativo? Positivo, ele tocou aqui em um ponto positivo, então C é positivo. Aqui, no outro desenho aqui, você tem A o que? Positivo ou negativo? A negativo, com cavidade voltada para baixo. E o C aqui, só lembrando que aqui, ó, ela pode tocar em Y. O C vai ser o quê? Positivo ou negativo? Lembre-se que a parábola ela é infinita, ela vai descendo. Ok? Por enquanto aqui eu não vou falar para você, não, porque existe um termo chamado assíntota. Ok? Ela faz que vai tocar, mas nunca toca. Ela só chega a querer encostar, mas não encosta. Então, vamos dizer que em um certo momento ele vai tocar no eixo Y, cá embaixo. Então, se ele tocar no eixo Y cá embaixo, esse C vai ser positivo ou negativo? Negativo. Ok? Então, são esses aí os modelos que vocês vão ver em relação à análise do gráfico. Em relação ao discriminante, ok? E em relação à concavidade, em relação ao momento em que a parábola também toca no eixo das ordenadas. Certo? Dá um print aí dessa tela, guardem ela, anota no caderno, deixa bonitinho lá, que vocês podem precisar dessa daí. Vamos responder algumas perguntas aqui, para ver se vocês estão atentos mesmo. Letra A. Eu vou classificar aqui ó, como verdadeiro ou falso. Você tem a função aqui, ó. A função f de x menos 3x ao quadrado mais 12x tem concavidade voltada para cima. Verdadeiro ou falso? Falso. Pergunta de quiz, viu? Tem duas raízes reais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você está vendo aí uma equação incompleta, não é isso? Onde uma sempre vai dar zero e a outra eu vou resolver pela equação de incompleta, de primeiro grau. Bora lá, é verdadeiro, tem duas raízes reais. Nenhuma raiz real é falso. A gente já viu que ele tem duas. Zero como uma das raízes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Tem concavidade voltada para baixo. Verdadeiro. Se para cima foi falso, para baixo é verdadeiro. Letra B. Aqui você tem um gráfico de uma função também incompleta. Você tem A e C, não é isso?
Agora eu quero a atenção de vocês. Bora lá. Tem concavidade voltada para cima. Verdadeiro. Não intersecta o eixo das abscissas. Falso. Por quê? Porque ele tem duas raízes reais, não é isso? Você vai calcular o que aqui? A raiz quadrada de 20. Você não vai ter uma raiz quadrada exata, mas vai ter. Então, se você tem a raiz quadrada exata de um número, se aqui fosse mais 20, como é que você ia fazer aqui? Ia ficar assim, ó. X ao quadrado menos 20 igual a zero. X ao quadrado vai ser igual a 20. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 20. Ou seja, ele tem essas duas raízes. Ele vai tocar nesses pontos aqui, ó, no eixo das abscissas. Se ele fosse positivo, ó, ia ficar assim. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 20. Existe raiz quadrada de menos 20? Não. Se não existe é porque ele não tem raízes reais. Então, aqui, ele não teria raízes nesse caso. Bora lá. Então, ele não intercepta o eixo das abscissas? Falso, ele intercepta sim, porque ele tem duas raízes. Intercepta o eixo das abscissas em dois pontos distintos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quais são os pontos? Quero ver quem me diz aí, que eu já fiz ali. Quais são os dois pontos que ele vai interceptar? Acabei de resolver. Quero ver quem ficou atento. Menos raiz de 20 e mais raiz de 20. Não, não. Menos raiz de 20 e mais raiz de 20. Ele deu duas raízes, ó, simétricas. Foi menos a raiz de 20 mais a raiz de 20. Intercepta o eixo das abscissas em um único ponto? Falso. A gente já viu que ele intercepta em dois pontos. Tem concavidade voltada para baixo? Falso. A gente já viu que ele tem concavidade voltada para cima. Tá aí. E vamos finalizar agora de vez. Anota aí. Bom, valor mínimo e valor máximo de uma função de segundo grau. Observem aí os gráficos que vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo o gráfico f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Vamos analisar ele aqui, ó, através só da lei da função desse f de x aqui. Ele tem concavidade voltada para cima, não é isso? Ele vai tocar o c em 12. Você vê aqui que é reta infinita, ele ainda está subindo, ele vai tocar lá naquele ponto 12. Outra coisa que a gente observa, ele tem quantas raízes reais e quais são elas? Diz aí, esse primeiro gráfico aqui. Quantas raízes ele tem e quais são elas? Gente, observe que a parábola ela cruzou o eixo das abscissas em dois pontos. Esses dois pontos são as raízes da função. Ok? Quem são esses dois pontos aí no gráfico? Pronto, acabou. Esses pontos aqui, 2 e 6, são as raízes. Então, x' e x duas linhas são, ó, 2 e 6. E você tem aqui o vértice. O vértice da parábola. Quem é a coordenada desse vértice aí? Olha aí o gráfico. Amanda, desliga aí o microfone, Amanda. Está vazando o áudio. Quem é a coordenada do vértice? Coordenada. Coordenadas são os dois pontos, x e y. Amanda, desliga o áudio, desliga o microfone. Ó, gente, 4, 4. 4, 4. Eu vou pedir isso sempre para vocês, viu? Eu estou vendo que vocês estão desatentos. Ó, 4, 4. Não,
Eu pedi coordenada, você falou 4. Coordenada é x vértice e y vértice. Lembre, x4, y4. Então a coordenada é 4, 4. Bom, gente, desculpe, menos, é porque eu não estou vendo a linha daqui. Muito bem. Falta de atenção minha. 4 menos 4. Então aqui, ó, bota aqui do lado. 4 para x menos 4 para y. Vamos lá. Então, olha só. Falta de atenção do professor, né? Essa coordenada do vértice, o vértice é quem vai determinar o ponto de mínimo ou ponto de máximo. E aí vocês estão vendo aqui que nesse gráfico, ele já está dizendo, olha, isso aqui é ponto de mínimo. O que é que significa esse ponto de mínimo? É onde, ó, a parábola ela vai chegar no menor valor possível em y e voltar a subir. Então, quando a parábola ela vem descendo, ó, ela vem descendo, ela chegou no ponto de mínimo e depois volta a subir. Quem é que vai determinar o ponto de mínimo ou ponto de máximo? Vai ser o y vértice. Então, quem é o ponto de mínimo aqui? O ponto de mínimo é menos 4. E aqui, a mesma coisa, ó, você tem 2, 6 como raiz, e você tem o vértice, ó, cuja localização é 4, 4. Dessa vez é 4, 4. Vamos lá. E aí você tem o ponto de máximo, porque você vai, ó, a parábola vai crescendo, ela vai chegar num ponto limite e depois vai voltar a descer. Então, por isso eu tenho ponto de máximo. Então, para eu determinar se eu tenho um valor máximo ou um valor de mínimo, vai ser o que nessa função? Vai ser o coeficiente A. Se o valor de A, aí você vai ver aqui, ó, no zoom aqui, ó. Se A for positivo, a gente via o que? O A, não é isso? O A para quê? Para a concavidade estar voltada para cima ou para baixo. Ele vai determinar também. Se a concavidade estiver voltada para baixo, ele vai ter valor, ó, de máximo. Então, concavidade voltada para baixo, aqui, ele vai ter um valor de máximo. Se a concavidade estiver voltada para cima, ele vai ter um valor de mínimo e um ponto de mínimo que vai ser o y vértice. Então, A positivo, y é valor mínimo da função. Okay? Se A for negativo, o y vértice, é o valor de máximo da função. Vamos entender aqui como é que funciona? Então, tem algumas questões aqui. Então, vocês vão ver que é bem rapidinho aqui. Determine se a função tem valor de mínimo ou valor máximo, depois calcule esse valor. Lembre-se, quem determina o valor de mínimo ou de máximo é o coeficiente A. Como é que eu vou determinar? Usando a fórmula do y vértice. Vamos lá, então. Letra A. Letra A aqui, eu vou ter o valor mínimo ou valor máximo da função? Valor mínimo. Então, vou botar aqui letra A. Valor mínimo. Deixa eu botar direitinho organizado aqui, ó. A é maior do que zero, não é isso? Então, nós temos valor mínimo. Vamos determinar quem é esse valor. Como é que eu determino esse valor? Y vértice que vai determinar. Quem é y vértice? Menos delta sobre 4A. Vamos lá calcular quem é esse y vértice. Menos delta. Vou botar aqui, ó. Abre parênteses.
b ao quadrado, então você vai ter menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é 1. Isso sobre 4a. Ah, professor, eu posso fazer o delta separado e depois jogar lá na fórmula? Pode. 4 vezes 1. Vamos lá. Menos, abre parênteses. Aqui vai ficar o quê? 16, não é isso? Menos 16 sobre 4. E aqui vai ficar menos 0, não vai colocar menos 0, né? Isso vai colocar 0. 0 sobre 4. E 0 dividido por 4 vai dar o quê? 0. Pronto. Então, eu tenho nessa função daqui da letra A positivo, então vai ter um valor de mínimo. Então, quem vai ser esse valor de mínimo? Y vai ser igual a 0. Y vértice. Letra B. Letra B temos aqui menos x ao quadrado mais 25. Não é isso? É o quê? Valor de mínimo, valor de máximo? Isso. A é menor que 0, então eu tenho o valor máximo. Vamos para delta. Depois eu explico para vocês uma coisinha. Você tem aqui o A e o C, não é isso? Y vértice. Você vai ter menos delta, então menos. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes AC. Então, b você não tem, é 0. Concorda? Então, 0 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 25. Sobre 4 vezes menos 1. Y vértice, nós vamos ter aqui menos 4. Ó, menos 4 vezes menos 1 vai dar positivo. Já vai dar, ó, menos com menos aqui, vai ficar mais. 4 vezes 25 vai dar quanto? 100. Sobre menos 1. Ou sobre menos 4, desculpe. Aqui você vai ter o quê? O oposto de 100. Então, vai ficar menos 100 sobre menos 4. Deu quanto? 25. Corretíssimo aí, ó. O que é que vai acontecer? Delta deu 0, não foi isso? Delta deu 0, não, desculpe. Delta deu 100, deu 2 raízes reais. Então, ele vai cortar nesse ponto daqui em 2 raízes em 25. Delta deu mais ou menos raiz quadrada de 100, que vai dar sobre 10. O que é que vai acontecer? Você vai observar o seguinte, ó. Ele vai cruzar nesse mesmo ponto aqui, ó. O valor de mínimo vai ser esse ponto daqui, ó. O mais 25 pela equação sendo incompleta. Nesse mais 25. Certo? Vamos resolver um probleminha. Tem um probleminha aí nessa mesma página, questão 13. 9 metros. Pronto. A gente já vê que é valor máximo, não é isso? Por quê? Porque a gente vê aqui, ó, que ela atingiu uma altura máxima e voltou a cair, como eu falo para vocês. É esse sentido aqui, ó, quando a gente está descrevendo a parábola. Ela vai chegar num ponto máximo, que é onde está essa bola, e volta a cair. Esse aqui, ó, quem pode me dizer que ponto é isso aqui, que a bola caiu?
é uma das raízes. Essa questão não perguntou, mas ela poderia muito bem perguntar. Já vou chamar logo a atenção de vocês. Isso daqui seria o quê? Não. O que seria quando essa parábola aqui toca nessa reta aqui T? Que ponto é esse aqui? Como é chamado esse ponto quando a parábola cruza esse eixo das abscissas? Eita, vocês estão que estão, hein? É uma das raízes. É uma das raízes. Entendeu? Então aqui seria a distância que essa bola iria atingir. Ok? Que essa bala de canhão iria atingir. Então se ele perguntasse para você, olha, qual seria a distância atingida? Seria do ponto onde o canhão está até esse ponto de cá, ó. Então, você ia encontrar o quê? As duas raízes da função e ia fazer uma diferença entre elas, uma subtração entre a maior pela menor, para poder saber qual é a distância que iria cair essa bala. Então, aqui seria a raiz. Então, fique atento. E para encontrar a raiz, professor, o que é que eu faço? Você acabou de trabalhar. Delta e Bhaskara, sendo uma equação completa, como é esse caso aqui. Então, vamos lá. Como ele quer saber a altura máxima atingida por esta bola, por esta bala de canhão, a altura máxima vai ser o quê? O y-vértice. Então, vamos lá. Y-vértice vai ser igual menos delta, não é isso? Então, eu vou ter b ao quadrado, então 4 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, que é 5, sobre 4a. 4 vezes menos 1. Vamos lá, y-vértice, nós vamos ter aqui o seguinte, menos 16. Aí você tem 4 vezes 5, 20. Então aqui vai ficar mais, não é isso? 20 sobre menos 4. Então aqui vai ficar menos 36 sobre menos 4. Que vai dar o quê? 9. Tá aí. Então, nesse caso, esta bala ela vai atingir 9 metros. Então, a resposta da questão... Questão fácil, não é isso? 9 metros.